Olá, meu nome é Valéria Aparecida Bari. Eu sou bibliotecária de formação, tenho mestrado e doutorado pela Escola de Comunicações e Artes da USP e atualmente eu sou docente pesquisadora na Universidade Federal de Sergipe. Trago para vocês uma apresentação sobre arquivos escolares e informação estratégica. Eu acho muito interessante que se fale disso na gestão escolar e que, igualmente, se formem os quadros e as condições necessárias para que o arquivo escolar deixe de ser uma acumulação de documentos e se transforme numa fonte de informação estratégica para tomada de decisão. Essa apresentação é especialmente feita para o segundo encontro de arquivos públicos e privados do Estado do Ceará, Arquive-se 2023. Bom, como eu expliquei para vocês, eu tenho essa formação profissional na área da biblioteconomia e documentação. E, às vezes, as pessoas, os meus interlocutores, me perguntam por que que não uma pessoa com formação em arquivologia? E eu vou lhes responder de uma forma que eu creio que vai satisfazer a todos. A arquivologia foi uma profissão perseguida no Brasil, porque existe uma implicação política em organizar os discursos, organizar as fontes documentais, organizar seus indicadores, tratar essa informação. E num país que não respeita os processos democráticos e que não trabalha com a formação de quadros, isso realmente é muito vantajoso. Ocultam-se muitas coisas em arquivos e em documentos de arquivo quando você não os trata, quando você meramente os acumula. Então, eu tenho 33 anos de exercício ininterrupto de biblioteconomia, registrada no conselho, direitinho, e 17 anos de ensino e pesquisa em ciências sociais aplicadas. Então, é com essa autoridade que eu me dirijo a vocês para falar brevemente da questão dos arquivos escolares. Eu queria fazer uma relação que eu vou tratar ao longo da minha fala, que é a produção de indicadores do arquivo escolar, daqueles dados, informações e conhecimentos que lá estão, por meio da gestão documental e da gestão da informação e do conhecimento, ela propicia, sem receitas prontas, uma linha de ação, de gestão escolar, de orientação escolar, de administração para o sucesso de cada comunidade escolar. Porque aí vai se lidar com propostas macro, que são as das políticas públicas, aplicáveis às circunstâncias microsociais. Então, esse que é um objetivo muito, muito viável, interessante e que valoriza o arquivo escolar. Bom, a gente pode falar brevemente do arquivo escolar no Brasil. Quando que o arquivo escolar nasce no Brasil? Ele tem as suas origens naquela primeira proposta de sistematização do ensino do Brasil, que foi feita pelo Dom Pedro I, que é a Lei Imperial de 15 de outubro de 1827. Então, essa lei, ela tem 196 anos, vai fazer, né, agora em outubro, 196 anos. Contudo, nesses 196 anos, o arquivo escolar ainda não é visível para as políticas públicas, os gestores escolares, como uma unidade de informação. Ela seria uma unidade de informação caracterizável no Sistema Nacional de Arquivos, no SINAR, e submetível, portanto, aos princípios e regras do CONARC, as leis de arquivos, né, além da lei do SINAR, das leis dos sistemas estaduais, quando existem.
E tudo isso aí, no entanto, a gente ingressa nos ambientes escolares, nas unidades escolares, e vê, muitas vezes, um depósito acumulativo de documentos que são considerados probatórios, mas que fica um pouco nebulosa essa relação, porque você tem um conjunto de instrumentos censitários do MEC que recolhem os dados e produzem os documentos probatórios do processo escolar no MEC, centralizado no MEC. Então, que se destinam essas informações e esses documentos que estão alimentando o arquivo escolar, inclusive aqueles produzidos pela equipe de educadores, a equipe multidisciplinar, aquelas pessoas que estão atuando lá em nível microsocial. Então, a que se destinam essas informações? Olha, eu lhes digo com toda certeza que os sistemas privados sabem muito bem a que se destina e colocam os profissionais de informação ali, os arquivistas, os bibliotecários, os documentalistas e até mesmo museólogos trabalhando nesses espaços. Então, a gente pode fazer uma oposição entre os arquivos escolares e esses instrumentos censitários do MEC. Por que que existe isso? É uma duplicidade? O que será que é? Então, o arquivo escolar, ele não é uma duplicidade do arquivo, do sistema do censitário do MEC. Ele é um armazenamento que pode se transformar num dispositivo aonde está a história da comunidade escolar e guarda lá consigo toda a dinâmica e de aspectos muito interessantes naquela sociedade, naquele nível microscópico, que vão da segurança alimentar, fatores identitários, preferências, motivações intrínsecas e extrínsecas, significado da educação para cada comunidade servida. Isso tudo tem uma dinâmica muito rápida, mas tem uma história que localiza aquela unidade escolar no tempo e no espaço dentro da sua sociedade ali. Então, a gente tem uma formulação de perguntas e que pode ser respondida por aquela comunidade com os dados tratados do arquivo escolar, que seria o que que aquela política pública nacional representa para aquela comunidade em especial. Então, isso orienta a tomada de decisões dos educadores, a tomada de decisão da equipe multidisciplinar, da administração, dos dirigentes, muito mais do que uma orientação que vem, claro, de uma centralidade que é necessária para legitimar a nossa formação em nível nacional e internacional, mas que não vai dar conta do que ocorre em nível regional, em nível local. Não dá, não dá. Então, essas questões do arquivo escolar, elas vão muito além das questões probatórias, tanto que os pesquisadores da educação, quando eles se debruçam sobre os arquivos escolares, eles fazem descobertas maravilhosas, brilhantes. No entanto, como é que eles têm que fazer essa descoberta? Fazendo uma varredura, uma leitura integral de documentos, porque não tem dados tratados. Tem vários manuais, né? Ao longo do tempo em que eu trabalhei na pesquisa dos arquivos escolares como bibliotecária, constatei, e meus orientandos constataram, manuais que agora digitalizados, eles nos ajudam muito a ver como o Ministério da Educação enxerga essa gestão, porque essa gestão, ela é colocada, né, para o secretário escolar. Quando a função do secretário escolar é uma questão de interlocução com a comunidade, com a equipe de educação, e não é exatamente essa.
embora os secretários, a função social do secretário também seja burocracia, mas o arquivo escolar ele é passível de um tratamento informacional, da gestão da informação e do conhecimento. E isso carece, né, de ter um profissional da informação ali, que iria fazer, ao fazer esse tratamento, projetar no tempo e no espaço a função social dessa unidade escolar e dessa formação escolar. E aí a gente tem o sepultamento do arquivo escolar. É tão bem sepultado que depois que ele passa da fase corrente intermediária, a chamada fase permanente já está nos manuais presente, descrita como arquivo morto. É sepultado. O arquivo escolar ele é um arquivo sepultado. Então, a ausência de profissional de informação, ela mostra essa lacuna, essa enorme lacuna, porque para o gestor escolar, ele está recebendo uma orientação em nível estadual, em nível federal, de que esse arquivo morre. E de vez em quando aparece, né, uma pessoa que está interessada em configurar a educação, verificar fatores sociais e impactos dessa educação, e vai ter que fazer uma varredura, muitas vezes em documentos contaminados, porque não estão adequadamente custodiados. Eles estão colocados naquelas caixinhas de arquivo e às vezes arquivados em áreas úmidas até em banheiros, em garagens, em salas com ou sem ventilação adequada. É muito, muito sofrível a situação desses documentos. Mas aí, por enquanto, a gente está falando só em documentos escritos. Tem outros tipos de documentos também que seriam interessantes para a história, para a memória e para a geração desses indicadores sociais. Então, essa questão das materialidades, ela fica muito, muito esquecida nos arquivos escolares, porque se o arquivo ele só tem aquela função lá que o leigo enxerga de guardar papel, então o que é que acontece com a materialidade? Por exemplo, materiais que são desenvolvidos por aquela comunidade como facilitadores das aulas, ou então registros fotográficos, registros filmográficos que têm, né, um suporte material, aqueles mais antigos, precisam muitas vezes ser transcritos para outros suportes, e entre outras coisas, uniformes, mobiliário, equipamentos, materiais e imateriais, enfim, objetos que têm em si informações que falam a respeito do que houve e do que haverá na escola. Também tem outras materialidades que são interessantes, como, por exemplo, trabalhos desenvolvidos pelos alunos, troféus, bandeiras, flâmulas, medalhas e outros símbolos, outras materializações de símbolos de relações estabelecidas entre essa comunidade escolar e outras instituições sociais que estão no seu entorno. E aí a gente tem mais uma questão muito interessante do arquivo escolar, que seria o tratamento dos dados sensíveis das crianças e dos adolescentes. A gente tem, além da própria Constituição e da toda a proteção, a blindagem que se dá para a vida privada do adulto, ela é redobrada no caso da criança. O arquivo escolar ele recebe documentação da família inteira. Ele recebe documentação dos pais, dos responsáveis, daquelas crianças e adolescentes. E ali existem dados pessoais e também dados sensíveis. Aí a gente tem uma legislação, a partir de 2011, existe a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, que abre a possibilidade de consultar estes dados, e a complementação que seria a LGPD de 2018, que protege os dados.
por conta dessas legislações, da Constituição e de algumas leis que são específicas para os menores, como, por exemplo, a ECA, ou ECA, desculpe, o ECA, e também há outras leis que dão conta de criminalização, como, por exemplo, o Código Civil, o Código Penal. Então, a gente tem descaminhos aí que estão caracterizados para esse arquivo escolar e redobrada a segurança no caso das informações das crianças, que são risco direto à segurança da criança, exposição da privacidade, exposição do endereço de moradia, exposição de dados pessoais que propiciam fraudes financeiras contra a família, tudo isso está lá. E quando se tem noção de que você precisa de um profissional de informação dentro dos estabelecimentos escolares, dentro do sistema, integrado às equipes multidisciplinares, para realmente tornar esse arquivo escolar um dispositivo, por causa dessas razões aí que eu expus com todo cuidado, aí eu vou brevemente falar sobre os indicadores sociais gerados pelo arquivo escolar. Isso teria que ser uma explanação muito mais longa, né? Mas eu vou tentar sintetizar. A gente tem um fator que chama-se identidade da comunidade escolar. Essa identidade, ela é muito dinâmica, muito flexível, e ela vai nascer de fatores que são étnicos, sociais, econômicos, produtivos, e que esse conjunto de fatores também gera uma expectativa em relação aos efeitos dessa educação formal. Isso tudo é identitário. E tem como fator nacional a ambiência externa nessas identidades, uma pressão social exercida sobre a gestão escolar com relação ao ingresso desses formandos do ensino fundamental e médio no nível superior. Existe uma pressão, porque o caminho natural da formação de uma pessoa, quando ela sai do nível médio, não necessariamente ela tem que ser voltada para a formação superior. Isso tem que partir de um desejo, de uma necessidade, de uma vontade e de uma identidade. E isso não é uma obrigatoriedade, e não necessariamente o não ingresso em nível superior após o nível médio deveria ser tratado como um indicador de sucesso ou fracasso da vida escolar, mas assim o é pela sociedade. Inclusive, vocês podem verificar nas propagandas que são visíveis aí com relação à vida escolar, que existe isso que é um preconceito, é um prejuízo à liberdade de pensamento. Então, outro tipo de indicador são tendências. E as tendências, elas se apresentam nas comunidades. Porque a comunidade, ela tem a identidade. E a identidade, quando ela é projetada num ambiente que é social, que é econômico, que é produtivo, ela vai gerar uma tendência. Eu vou contar um caso que é bem rápido, assim, e que mostra essa dinâmica. Entre os alunos e egressos do nível médio das escolas mais abastadas do Brasil, a gente tem uma tendência muito forte ao empreendedorismo, que ela acompanha aquela tendência ao nível superior. Entre as escolas que estão nos grupos, assim, da inclusão, aqueles segmentos da sociedade que estão entrando agora na educação, tem exatamente a mesma tendência. Tem uma tendência muito forte ao empreendedorismo e um interesse mais vocacional, assim, para o nível superior. Enquanto que o que a gente vai chamar de classe média urbana, ela tem
aquela pressão para o nível superior ou para a carreira pública, concursos públicos. Então, por que esses extremos dessa curva, eles são parecidos? Porque nós temos que entender as circunstâncias microsociais. Temos que entender quais são as aspirações desses egressos. E essas aspirações, elas têm muito a ver com a identidade e elas representam as tendências. Então, o gestor escolar, ele vai se preparar com os dados tratados do arquivo escolar para trabalhar, explorar a melhor potencialidade dessas tendências e trazer felicidade, realização, concretização dos objetivos escolares para além do processo que podemos acompanhar, né? Eu falo podemos porque nós, bibliotecários, nós somos profissionais também envolvidos com a educação. E vamos falar do terceiro tipo de indicador, que é as oportunidades. As oportunidades, elas são indicadores que estão vindo do ambiente e que eles atuam diretamente no embate contra questões que são cotidianas na escolarização, independentemente de poder aquisitivo, natureza da instituição escolar, que são a evasão, o fracasso e a violência. Então, quando você tem uma oportunidade e consegue fazer uma exploração adequada dessa oportunidade, e trabalhando com a identidade, com as tendências da comunidade, você consegue diminuir evasão, fracasso e violência. E tem perfilamento, esse perfil é dinâmico. E o arquivo escolar, ele traz a história daquela comunidade e a dinâmica daquela comunidade para te ajudar. Tem outra coisa também no campo das oportunidades, igualmente importante. Melhorar a vivência escolar pela introdução de práticas que são aceitas, reconhecidas, que são agradáveis, que são positivas para aquela comunidade. E essas vivências, elas se ligam também à arte, ao esporte, às ações de extensão social e competições ou vivências científicas, sociais. A gente trata daquelas Olimpíadas, por exemplo, do conhecimento, competições esportivas, que elas requerem uma organização um pouquinho maior, aqueles grandes profissionais que estão nas escolas, que são de educação física, eles são vitais para esses momentos. Competições musicais, competições artísticas, ações de voluntariado, porque a escola pertence à comunidade, mas a comunidade também pertence à escola. Aquela troca que deveria existir entre nós e que às vezes não se concretiza. E em nível internacional, a gente tem estruturas que agregam tudo isso, voluntariado, competitividade, conhecimento. Eu vou dar o exemplo do American Decathlon, mas tem outras coisas ocorrendo, outras ações dessa natureza e políticas públicas na Europa, na Austrália, e que nas Américas nos interessam bastante. Tá. Temos um fator que se chama desempenho. Mas o desempenho a gente recupera pelo Ministério da Educação por causa dos instrumentos censitários. Mas a gestão escolar ela não pode se dar só por aquele desempenho recuperado pelo censitário, porque a gente tem que ter uma prática que saia dessa ótica simplista que vincula o ser ao ter. Então, por que essa comunidade é assim? Ah, porque ela tem isso. O egresso vai ser assim, vai acontecer o quê? Ele vai ter aquilo. Então, isso não traz virtude para a educação, vincular o ser ao ter.
e estamos provando. Vocês viram os últimos resultados do Exame Nacional de Cursos e Enem, outros instrumentos aí de aferição. E não, esse vínculo do ser ao ter, ele não é tão óbvio assim. E ainda deve se acreditar muito no potencial do ser humano. Então, a gente tem um exemplo aí muito bacana, adoro. Um exemplo de ocultamento que teve dos dados oficiais para ocultar o microsocial. Foi o que aconteceu. O apagamento dos microdados do Enem pelo INEP, né, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, com aquela desculpa de que é LGPD, não sei o quê, que uma desculpa furadíssima, era para não mostrar o quanto as escolas públicas ou os alunos que estão nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte, produzem sem aquele ter, né? Eles produzem o que eles são, eles não produzem o que eles têm. Prejudica o comércio da educação. Educação não é comércio, educação é direito humano. Ou para as considerações finais, para ser o mais breve possível. Então, do que eu estou falando nesse momento? De um sonho. Porque o arquivo escolar, na maior parte das instituições escolares, ainda é um, um conjunto de caixas de papelão num recanto obscuro. Ou pior, agora está tudo digital. Um conjunto de PDFs sem identificação, que uma mera mudança de máquina põe tudo a perder. Então, os arquivos escolares, eles morrem, ou lentamente, ou agora mais rapidamente, né? O digital morre mais rápido. E a gente não consegue salvar toda aquela informação riquíssima da maledicência a qual ela está exposta, que é um monte de papel que está prejudicando a ambiência da secretaria escolar. Então, educam-se pessoas. Aqueles papéis, eles não são uma pilha de celulose. Ali são sonhos, realizações e ações de pessoas que poderiam representar grande ganho estratégico na gestão escolar, principalmente no nível microsocial, no nível local. E isso ajuda a gente a concretizar os objetivos sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Porque o quanto mais customizada e mais versátil for a educação, mais importante será o que os resultados, os efeitos dela. Ela tem efeitos. Os efeitos nacionais se vê. A educação que é tão enxovalhada, tão maltratada, ela tem tido efeitos maravilhosos para a população brasileira. Imagine se ela fosse melhorada por relacionamentos. Não estou falando que não precisa de recursos, viu, gente? Mas nós estamos falando aqui de relacionamentos e da concretização da gestão da informação e do conhecimento na gestão do arquivo escolar. Eu espero que eu tenha os sensibilizado, que tenha sido esclarecedora nesse nosso pequeno encontro. Agradeço extremamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço a todos, muita saúde e desfrutem o Arquivo-se 2023. Muito obrigada.